E tem outra polêmica, Zezé, que é a declaração do presidente Jair Bolsonaro que quer extinguir a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho tem um lobby forte para dedéu. Tem um espírito de corporativismo grande. Esse é outro negócio que vai complicar. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Quer saber a minha opinião, Zezé? Diga lá. Poderia sim ser uma justiça geral, comum no Brasil. Então, essa é minha opinião. O que eu assim, eu realmente não tenho uma ideia formada acerca de extinguir ou não extinguir. Eu já fiz assim muitas críticas à Justiça do Trabalho e eu acho que a reforma trabalhista deu uma freada na Justiça do Trabalho, que era, assim, na minha opinião, e eu tenho, assim, 1000 casos para enumerar, assim, de situações que eu vivi e que eu vi, assim, do absurdo que era a Justiça do Trabalho se transformando numa ferramenta de coação de patrão. Porque era isso que era, ou não? Senhor? Eu acho que sim. Coação. Em muitos casos. Assim, o cara usava a Justiça do Trabalho para coagir, só isso, né? E ao contrário do que muita gente, hoje muita gente falou assim, mas você nunca foi na Justiça do Trabalho? Não. Nunca fui porque eu, em primeiro lugar, eu não fico onde eu me sinto explorada. Mas nem todo mundo tem as condições que você... realmente nem todo mundo tem as condições que eu tive na minha vida para negociar com o empregador e tudo mais. Mas, assim, para mim, o que é de César, entendeu? Não tem essa relação de querer o que é do outro, ainda que seja de patrão. Mas, enfim... Acho que a Justiça Trabalhista ela teve muito esse viés. Eu não sei como é que se a nova lei trabalhista melhorou isso. Acho que ainda vai levar tempo para a gente ver e para a gente ter essa percepção de que a Justiça do Trabalho se tornou de fato justiça, porque não era. E o que eu acho? Mas eu acho que esse tipo de coisa que foi feita ontem, que vem lá, Frentas, que é aquela associação. Engraçado, juiz não pode ter sindicato, né? É proibido. Aí eles fazem associação, agem como sindicato e a gente tem que fazer de conta que é associação mesmo, né? É duro, né? Eles mesmos quebram a lei. E tem bastante, agora, hein? 40 mil são congregados nessa tal de Frentas. E metendo o pau, porque se acabar vai ser um desrespeito. Olha, o que eu acho é o seguinte, hoje o povo brasileiro está tão de saco cheio com o juiz, olhando para juiz e achando que juiz, o que faz na vida é dar tunga no povo. Se pudesse, tirava todo o dinheiro dos impostos para colocar no bolso deles, que eu falaria menos. Se eu fosse juiz. Eu também. Porque eles vão colocar o povo a favor do Bolsonaro para fazer isso. Mas tem uma coisa que acho que é legal a gente refletir um pouco mais aqui, embora a gente está com pouco tempo. Uma coisa é o empregado ter um processo trabalhista, do tipo, a empresa cometeu alguma irregularidade contra o funcionário. Né? Então fala, olha, sei lá, demitiu e ele tinha estabilidade, sei lá, qualquer coisa. E aí o cara vai procurar a justiça, seja do trabalho, a justiça comum, em país que não tem justiça do trabalho especializada, o processo vai ser tocado do mesmo jeito. Claro. Outra coisa é quando você é demitido. Você criar situações, encontrar como testemunha um outro que foi demitido. Exatamente. E aí, até coisa que foi acertado na hora da homologação, ser questionada depois, até 2 anos depois. Olha, absurdo. Eu sempre fui funcionário normal. Já trabalhei em tudo quanto é lugar. Já trabalhei de metalúrgico, já trabalhei de bancário, já trabalhei em empresa de transporte coletivo e trabalho há muito tempo na imprensa. Sim. Tudo. Cena? É que eu comecei com 15 anos, Zezé. Comecei a trabalhar com 15 anos registrado em carteira. Quer dizer, eu já trabalhei em tudo e sempre como um assalariado normal. Não era nada de... Então, o que acontece? Eu também nunca fui à Justiça do Trabalho. Num dos empregos, já como jornalista, quando eu fui demitido, o sindicato... quase que me obrigou, ou fez um apelo, vamos dizer assim, para eu entrar com um processo contra a empresa.
Eu falei, não, por quê? Não, porque isso aqui você tem direito. E eu falei, não, isso eu combinei com a empresa, era combinado comigo. Não, mas você tinha um cargo, não sei o quê, você tinha um telefone celular que você levava para casa. Eu falei, sim, mas isso aí estava combinado comigo. Eu aceitei, eu combinei, isso por algum motivo era interessante para mim na época. Então, como é que eu vou sair de lá e processar a empresa? E muito provavelmente eu ia ganhar por causa dessa justiça do trabalho que você fala. Aí era uma questão, vamos desculpar, de caráter. O que foi combinado não teve sacanagem nenhuma. Ah, mas então quer dizer, olha... A mesma coisa comigo. Então, quer dizer, é uma coisa que eu vou falar para você, viu? Se não for acabar com a justiça do trabalho, pelo menos tem que se refletir sobre certas coisas que acontecem, porque isso realmente não ajuda ninguém, não. Não ajuda. Só atrapalha. Atrapalha. No fim das contas, quando você vai fazer a conta... Porque, gente, não existe emprego sem empregador. E se você tem uma dificuldade de criar... Que empregador que vai aumentar o negócio, que vai criar, que vai aumentar, que vai criar outra unidade, ou vai ampliar a linha de produção para contratar mais gente, se tem um negócio desse? É difícil, Senna. Agora, a gente aqui deve estar sendo chamado de pelego por não Deus quero do mundo. nem saber do que me chama. Eu sei o que eu estou falando, né? Eu sou até hoje assalariado aqui e não tem essa coisa, não. Tem que vir com um argumento muito melhor do que esses ideológicos que se coloca para me convencer.